Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem não aceita Jesus não conhece o amor, nem o perdão ou o poder da oração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós acabamos adquirindo, além da confiança na Sua palavra, tudo aquilo que Deus pede para que nós possamos praticar. A verdade, a justiça, o amor, o perdão. Sem Jesus, isso é humanamente impossível de se fazer. Sabe por quê? Porque amar é você tirar os interesses de você e colocar no outro. Porém, nós, por nós mesmos, somos egoístas. Então, entre dividir e guardar para mim, certamente que as pessoas vão guardar para si. E essa característica, ela só acaba participando da nossa vida quando o Espírito Santo está conosco e nós confiamos que nunca nada vai nos faltar e que se importar com o próximo não é ruim, que eu não preciso viver dessa forma, com medo, triste, desanimado, sem esperança, sem confiança. Muito pelo contrário, Deus demonstra todos os dias que nós podemos confiar nele e viver com ousadia. Então, enquanto todo mundo está ali desesperado, você está vivendo aquela plenitude daquela paz. Porque o próprio exercício da fé é justamente nós acreditarmos naquilo que os nossos olhos eles não podem se ver. Só que nós também encontramos e conhecemos diversas pessoas, nos relacionamos com pessoas. E nem sempre fica evidente, nem claro, que espírito essa pessoa está abrigando. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que você encontra e conversa um pouco com ela e você se sente melhor, se sente mais animado, se sente mais otimista? E tem pessoas que nós encontramos que nós não conseguimos nem conversar, ou que elas dizem coisas para nós que nos machucam tanto que aquilo fica ecoando na nossa cabeça durante muito tempo. Então é muito fácil a gente entender quem entregou a sua vida para Jesus e quem não. Olha, uma coisa que é importante, frequentar a igreja não é entregar a vida para Jesus. Aqui isso fique muito bem claro. Saber o nome de Jesus Cristo, muito menos. Se dizer católico, evangélico, protestante ou sei lá o que, também não. Entregar a vida para Jesus é se comportar como Jesus. Então nós saímos de um estado normal e natural, onde nós sempre fazemos isso, e começamos a viver um estado totalmente diferente e independente daquela nossa vida antiga. Isso é muito importante. No meio da tribulação, é possível se identificar um cristão, pois enquanto todos estão desesperados, ele está ali pleno, confiante e mais, ele está ajudando a solucionar o problema ao invés de estar como a maioria reclamando. Tá? Então isso é muito importante a gente saber distinguir. Então uma pessoa ela pode ser seu amigo, pode ser a sua esposa, pode ser uma pessoa que você conheceu, e Deus ele não julga como nós, pela aparência. Então às vezes você vai conhecer alguém, você tá ali no Tinder ali, dando match, ei, gostoso, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro, só olhando na cara do peão só. Né? Se você gostaria de sexualmente ter uma relação com essa pessoa ou não, e fica lá, pá. Cara, você já imaginou que aquela pessoa pode estar com o diabo dentro do corpo? E aí você vai lá e fica uma só carne com essa pessoa, e o que você acha que vai acontecer? Vai o espírito dele pra você, e aí? Pronto, acabou.
E depois não sabe porque se sente mal, se sente oprimido, se sente triste. Cara, o tempo inteiro só pessoa errada. É sério mesmo, você acha que o amor da tua vida vai estar numa padaria, num supermercado, numa saída, numa balada, que Deus ele vai colocar uma pessoa que vai ser regada a bebida e droga e é errado, e é ladrão, Cara, é assim que você... Esse é eu não entendo, é sério. Racionalmente não faz o menor sentido. E aí nós vamos lá na Bíblia, para Deus falar para você algumas coisas, porque, assim, nós não temos sabedoria, nós imaginamos o que as coisas são. E nós gastamos muito tempo para perceber que a nossa teimosia, ela aniquila a nossa vida. E nós ficamos insistindo naquilo, que é aquilo que tem que ser, porque me revelaram, foi revelação. Cara, então vamos lá. 1 João 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então vamos lá. Jesus ele já deixou muito bem claro. Quem é o mentiroso? É quem nega a Jesus. Ponto. Acabou. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então já vamos concluir que quem nega Jesus Cristo vive com o diabo. Eu vou falar por mim. Olha que coisa interessante. Quando eu era ateu, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha vivido nada dessas coisas, tinha o hábito de escrever o que eu sentia, tá? Então as minhas poesias eram um reflexo dos meus sentimentos, tá? Tem uma poesia minha que falava que eu era um anjo caído. Olha que interessante. Quem é o anjo caído que a Bíblia fala? É Lúcifer. Então, mesmo sem conhecer a Bíblia, certo? O espírito que estava perto de mim, na minha orelha, buzinando, me falava justamente isso, que ele era um anjo caído. Já escrevi também que dançava entre corpos mortos. Cara, você imagina, uma pessoa de 15 anos escrevendo umas barbáries dessas. Mas por quê? Porque da mesma forma que Deus vem perto de mim e diga, olha, ame, seja melhor, perdoe, né? Vamos seguir em frente. O diabo vem e fica pondo essas coisas. Olha, você é o discriminado. Não, o culpado é fulano, não. Fica só fermentando. Então, como eu poderia saber dessas coisas sem eu nunca ter lido? Se esse espírito não está falando do que é da vida dele para mim. E é justamente assim. E é aquela vida de mentir, enganar, distorcer, manipular, se vitimizar. Me relacionei com pessoas, mentia, enganava, traía. E é isso. E assim vai, segue. E aí? E aí? Onde estava Jesus na minha vida? Inexistente. Então, coitado das pessoas que não olharam os próprios indícios que eu dava. E mesmo assim olhar e tentar encontrar bondade onde não tinha. Tinha interesse. E não adianta, olha, quando eu falo isso, eu não estou querendo me pintar da melhor ou da pior, mas todos são assim. Se não fosse assim, não existia Deus, não tinha necessidade da gente ter Jesus. Se fosse uma coisa simplesmente de pensamento, de escolha, de educação, de berço, cara, não esquece. Se você quiser saber se o ouro ele é verdadeiro ou não, existem métodos para a gente descobrir. Não é porque uma coisa brilha que aquilo é ouro, não é porque é dourado, sabe? Então nós temos que entender que o mal ele vai se travestir, né? Até na Bíblia fala que ele vai simular que é um anjo de luz e ele pode fazer milagres, mas o final, o fruto não é bom. Então não adianta você conhecer uma pessoa na sua vida porque a vida inteira você foi sozinho. Olha o que você tem passado, olha o que você tem sentido para falar que tem, entre aspas, uma família. Cara, a vida ela é uma só. Será que você consegue chegar até o fim desse jeito? Então assim, e não adianta eu querer orar para outra pessoa mudar, eu tenho que mudar a mim mesmo, é o meu testemunho, e se a outra pessoa quiser, ela muda. Então esquece dessas orações trocadas, que Deus vai pegar e vai obrigar a fazer o que você quer. Deus ele vai pedir para as pessoas. E quem estiver cheio do Espírito Santo e quiser obedecer, obedece. Se não, não. Então percebe quanto o nosso sim para Deus ele é importante. E às vezes a gente diminui a nós mesmos pensando que isso não faz sentido. Então Deus já deixou muito bem claro,
Esses que não aceitam a Jesus são o anticristo, são as pessoas que estão contra. E não adianta você esperar amor, não adianta você esperar perdão, não adianta você esperar verdade, não adianta você esperar nada. Você quer que uma pessoa te acompanhe, ela vai te acompanhar no interesse dela. Quando não for mais interesse, ela te descarta. E aí você acha que o problema é você, não a tua escolha. Se a gente lá em Judas 1, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Quem são essas pessoas? As pessoas lá de cima. As pessoas que negam ao Senhor, as pessoas que negam a Deus, que buscam apenas os seus próprios interesses. E olha como é que é importante. Essas pessoas vivem se queixando. Você conhece alguém que gosta de, entre aspas, desabafar? Que gosta de ficar reclamando, que gosta de ficar culpando, né? Que conta uma história e sempre rica em detalhes essas histórias, porque elas querem te convencer, né? Que você compre para ver como elas são coitadas, né? Aquela ideia de um Deus poderoso que para nós dá o poder, a honra, que nós possamos através dele superar tudo aquilo que nós... Não, ele não existe um coitado. Oh meu Deus, judiação, né? Eu morro de dó. Descontentes com a sua sorte, pensando, nossa, olha a sorte do outro que trabalha, sorte do outro que fez a faculdade, olha a sorte do outro que casou com uma pessoa, olha a sorte do outro, olha a sorte... Não, ela é uma desgraçada, sabe? E na verdade porque se Cristo é a graça, quando nós vivemos longe da graça, nós estamos na desgraça, longe dela, né? E seguem seus próprios desejos, e todos são impuros. Sempre que nós desejarmos algo que é para satisfazer apenas a nós mesmos, sem importar com o sentimento da outra pessoa, se ela quer ou não fazer, e aí você vai criar uma narrativa e uma história para fazer obrigar outra pessoa, né? Nossa, mas você não vai fazer isso por mim, então você não me ama. Não, você não é meu amigo. Não, porque se você falar com essa pessoa, eu não consigo respeitar a liberdade do outro. Não, isso não existe. O importante é o que eu quero. E Deus já deixa claro, isso são impuros, cheias de si e adulam os outros por interesse. Ai, amiga, seu cabelo tá lindo. Nossa, que pele, hein? Que pele. Né? O que às vezes a gente não percebe é que esse elogio ele custa muito caro. O elogio custa caro. Eu tenho medo de pessoas que adoram ficar, sabe? É muito amigo. A pessoa que não conhece nada de você e parece que é o melhor amigo do mundo. Sempre aquela fala mansa, sempre aquele jeito muito doce. Deus ensinou a gente a ser sal. E ser doce não. A gente dá sabor para as coisas. Tá? Então, é bom quando a gente lê a Bíblia e percebe que Deus ele nos avisa sobre tudo. E quando eu digo essas coisas, eu não estou condenando essas pessoas, mas eu estou dizendo para você assim, olha, se elas não aceitarem, certamente você vai quebrar a sua cara. Aí você tem uma opção. Se você sabe quem elas são, não tenha expectativas grandes sobre essas pessoas. Muito pelo contrário, quando você estiver perto, é o seu testemunho que vai valer. É a sua exortação que vai valer. Então é importante você conhecer a palavra de Deus, porque enquanto uma pessoa ela vem com uma coisa, você já dá um contragolpe na palavra e solta aquilo lá. Você está entendendo? Nós não vamos abandonar essas pessoas, porém, eu não vou dar palco para maluco, né? Eu vou deixar essas pessoas ficarem falando o que elas querem, contaminando o meu coração, contaminando a minha esperança, mexendo na minha autoestima, mexendo nas promessas de Deus, pelo simples fato de que eu quero ser legal. Eu não quero ser legal, não faço a menor questão que ninguém gosta de mim. Porque aqueles que são de Cristo, eles vão reconhecer o valor da minha presença e daquilo que eu faço. Se uma pessoa vem e me exorta em nome do Senhor, amém, louvado seja o Senhor. Porque Deus, ele repreende aqueles que amam. E corrige. Exatamente, nós pegamos essa correção e glorificamos ao Senhor. Por isso que para nós não tem problema errar. O que não pode é a gente saber que é errado e continuar mentindo e enganando, sabe? Tentando fazer que isso. Lá em Judas 1:19 até o versículo 21, a palavra diz assim:
Estes, que é os de cima, né, as pessoas que vivem se queixando, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que você tem, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Essas pessoas que não têm a Jesus, que não sabem perdoar, que não sabem amar, que machucam as outras pessoas com as suas palavras, né? E as suas opiniões, são pessoas que adoram dar opinião de tudo. Tem uma opinião formada para tudo, né? Essas que vivem reclamando. Olha o que Deus diz: eles causam divisões entre vocês. Então, para que o diabo põe? É muito mais fácil a gente conquistar um reino dividido. Então ele vai estar ali no meio fazendo um único papel. Enquanto nós estamos ali pregando salvação, amor e perdão, eles estão ali para se dividir, para dar opinião, para semear discórdia, para fazer justamente isso. E o que eles estão seguindo? Sua própria alma. Enquanto nós seguimos o Espírito Santo, eles seguem o que? A própria alma. E nós somos o pecado. Dentro da nossa alma só existe maldade, só tem interesse próprio, só tem desejo próprio. Enquanto o Espírito Santo está em nós, não. E Deus diz, olha, edifiquem-se. E o que é edificar? Não é construir, não é fortificar? Não é a gente pegar esses pensamentos do Senhor e colocar juntos com os nossos? Orando no Espírito, pedindo para Deus. Olha como a oração ela tem um pilar enorme. Quem não acredita em Deus não ora. Você já parou para pensar nisso? Se não tem oração, não tem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, não tem paz. Se não tem paz, não tem amor. De resto, é tentar viver para amenizar essa dor. Droga, bebida e tudo mais. Tudo aquilo que altera o nosso sentimento. Por quê? Porque eu não suporto a ausência de Deus. Isso é fato. Não tem como viver sem sentir. Mantenham-se no amor de Deus. Mas eu não tenho Deus, então meu amor vai ser uma pessoa, meu cuticute. E aí a gente fica dando apelido carinhoso para as pessoas, né? Né, amor? E aí? E atitude de amor? Não tem, só tem palavra, só. É amor na palavra, só. Não tem respeito. Não tem nada, não tem perdão. Um erro que tiver, pronto, condenado. E chega um ponto que a tolerância de ambos é tão sem Deus que aí parte para violência física, né? Porque quando o xingamento ele já não é mais o suficiente para machucar, a gente vai querer machucar a pessoa de outra forma. E tudo se justifica, né? O mais engraçado é isso. Tudo é justificável. A gente encontra uma razão da onde não existe razão para fazer o inimaginável. Tudo pela ausência de Deus. Simples assim. E a misericórdia de Deus é que nos conduz à salvação e essa vida eterna. E é só Cristo que pode nos levar a isso. Então que fique muito bem claro. Quando você estiver aí sozinha, porque seu casamento não deu certo, ou você está solteira, porque não sei o quê, aquela conversa gostosa, né, gostosinha, aí você abre lá o teu Instagram e passa para um lado e passa para o outro, esse é bacana porque ele viaja, porque não sei o quê, você não vê nada de Jesus. E cuidado com as correntinhas, cuidado com aquele versículo que está ali parado, sabe? Quando você conversa com uma pessoa que ela está cheia de Deus, você consegue sentir que Deus está naquela pessoa, porque antes dela vem ao Senhor. Antes dela, em 10 minutos de conversa, você vai ouvir alguma coisa relacionada a Deus, e não só nos 10, a cada 10 que você conversa. Tem gente que se mostra rasa já na primeira conversa, tem gente que engana melhor. Vai passando, deixa dar tempo. Prova, Deus fala que nós podemos provar as coisas, né? Então vai vendo. Só que mais importante que o Deus está nele é estar em nós, é nos meus 10 minutos de palavra isso tá. E se para ele a minha conversa é chata, é muito Deus, é muito igreja, né? É muito Bíblia, é muita coisa, que o Senhor isso. Que música que você escuta? Tá. Você já ouviu, sei lá, qualquer cantor gospel falando? Não. Tá. Cara, não que isso vá definir, mas ajuda. Porque até dentro da igreja, Deus deixa na palavra claro, muito bem claro, que vai ter lobo em pele de cordeiro, você imagina fora.
Isso não quer dizer que nós vamos descartar essas pessoas porque elas não entram no nosso interesse, mas quer dizer que é melhor eu evangelizar essas pessoas que ficar procurando um relacionamento. Dá um amor que elas não têm, dá um exemplo que elas não têm. De repente você vai ajudar Deus se materializar na vida dela. Já pensou nisso? Nem tudo que você toca é pro seu interesse, às vezes você está amando de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor de Jesus possa suprir a sua vida, que o perdão possa reestabelecer os teus relacionamentos com outras pessoas e que a oração faça parte todos os dias da sua vida, assim como a leitura da palavra de Deus. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos guarde, não apenas por essa vida, mas por toda a eternidade. Amém? Um bom dia para vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia.